Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Vanessa Luz e vamos dar continuidade a este livro, A Coragem de Ser Imperfeito. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal, deixe seu like, porque com certeza você vai gostar do que vai ouvir. Uma das experiências de minha carreira que mais gerou ansiedade foi falar na conferência TED, a que me referi na introdução. Como se não bastassem todos os medos naturais associados a dar uma palestra filmada de 18 minutos diante de uma plateia altamente bem-sucedida e de expectativa muito elevada, eu era a última palestrante do evento. Durante 3 dias fiquei sentada assistindo algumas das mais incríveis e instigantes explanações de minha vida. Depois de cada uma delas, eu me afundava um pouco mais na poltrona com a constatação de que, para minha palestra funcionar, eu teria que desistir de tentar fazer como todos os demais e precisaria me conectar com a plateia. Eu queria desesperadamente assistir a algo que eu pudesse imitar ou usar como modelo, mas as falas que me impactaram mais fortemente não seguiam um formato. Elas foram simplesmente autênticas. Isso quer dizer que eu teria, obrigatoriamente, que ser eu mesma. Precisaria estar vulnerável e aberta. Deveria deixar o texto de lado e olhar as pessoas nos olhos. Eu teria que ficar nua. Quando finalmente pisei no palco, a primeira coisa que fiz foi travar contato visual com a plateia. Pedi aos técnicos de iluminação que ajustassem os refletores de maneira que eu pudesse ver as pessoas. Eu precisava de conexão. Simplesmente ver a audiência como pessoas e não como a plateia me fez lembrar que os desafios que me assustavam, como estar nua, também metiam medo em todo mundo. Acho que essa é a razão pela qual a empatia pode ser conquistada sem a necessidade de palavras. Basta olhar no olho do outro e receber uma resposta amistosa. Durante a palestra, perguntei ao público duas coisas que revelam bastante sobre os muitos paradoxos que definem a vulnerabilidade. Primeiro, indaguei: quantos de vocês se esforçam para não ficarem vulneráveis por associarem a vulnerabilidade à fraqueza? Muitos levantaram as mãos por todo o auditório. Depois perguntei: quando vocês viram as pessoas passarem por esse palco, se expondo e ficando vulneráveis, quantos acharam que elas eram corajosas? Novamente, muitos levantaram as mãos. Nós gostamos de ver a vulnerabilidade e a verdade transparecerem nas outras pessoas, mas temos medo de deixar que as vejam em nós. Isso porque tememos que a nossa verdade não seja suficiente, que o que temos para oferecer não seja o bastante sem os artifícios e a maquiagem, sem uma edição pronta para exibição. Eu estava com medo de subir ao palco e mostrar à plateia o meu verdadeiro eu. Aquelas pessoas eram muito importantes, muito bem-sucedidas, muito famosas. O meu verdadeiro eu, por outro lado, é muito desordenado, muito imperfeito, muito imprevisível. Eis o cerne da questão. Quero testemunhar a sua vulnerabilidade, mas não quero ficar vulnerável. Vulnerabilidade é a coragem em você e a fraqueza em mim. Eu sou atraída pela sua vulnerabilidade, mas sou repelida pela minha. Lembro-me de que, enquanto eu me aproximava do palco, tratei de me concentrar em meu marido, que estava na plateia, e em minhas irmãs e alguns amigos que assistiam pela internet. Também tirei coragem de algo que havia aprendido naquelas palestras da TED, uma lição inesperada que recebera sobre fracasso. A grande maioria dos palestrantes que me antecederam falou abertamente sobre o fracasso. Eles contaram suas desventuras e os
insucessos que tiveram durante o processo de elaboração de seu trabalho e sobre como esses percalços só fortaleceram suas paixões. Isso me deixou impressionada e inspirada. Quando chegou a minha vez, respirei fundo e esperei ser chamada enquanto recitava minha oração da vulnerabilidade. Dê-me coragem para aparecer e deixar que me vejam. Então, alguns segundos antes de ser apresentada ao público, me veio à mente a imagem de um peso de papel que está sobre a minha mesa de trabalho, onde se lê: O que você tentaria fazer se soubesse que não iria falhar? Empurrei essa pergunta para longe, a fim de criar um espaço para uma nova pergunta. Quando subi ao palco, literalmente sussurrei para mim mesma: O que vale a pena fazer mesmo que eu fracasse? Sinceramente, não me lembro muito do que falei, mas quando tudo acabou, lá estava eu, mergulhada em completa vulnerabilidade novamente. O risco valeu a pena? E como? Sou apaixonada pelo meu trabalho e confio no que aprendi com os participantes da minha pesquisa. Realmente acredito que conversas honestas sobre vulnerabilidade e sobre vergonha podem mudar o mundo. As minhas duas palestras foram falhas e imperfeitas, mas eu caminhei para a arena e dei o melhor de mim. O desejo de nos expor nos transforma. Ele nos torna um pouco mais corajosos a cada vez. Desde telefonar para um amigo que passou por uma terrível tragédia, até começar o seu próprio negócio, passando por ficar aterrorizado ao experimentar uma sensação de libertação, a vulnerabilidade é a grande ousadia da vida. O resultado de viver com ousadia não é uma marcha da vitória, mas uma tranquila liberdade mesclada com o cansaço gostoso da luta. Mito 2: Vulnerabilidade não é comigo. Quando éramos crianças, costumávamos pensar que, quando crescêssemos, não seríamos mais vulneráveis. Mas crescer é aceitar a vulnerabilidade. Estar vivo é estar vulnerável. Madeleine L'Engle, escritora americana. Perdi a conta das vezes em que ouvi as pessoas dizerem: é um tema interessante, mas vulnerabilidade não é comigo. E o comentário era logo reforçado por uma justificativa que levava em conta a profissão ou o gênero. Sou engenheiro e detesto vulnerabilidade. Sou advogado e como vulnerabilidade no café da manhã. Homens não sabem o que é vulnerabilidade. Acredite, eu já agi assim. Não sou homem, nem engenheira, nem advogada, mas já repeti essas ideias umas 100 vezes. Infelizmente, não existe um cartão com passe livre de vulnerabilidade. Não podemos optar por ficar fora da incerteza, do risco e da exposição emocional que perpassam nossa experiência diária. A vida é vulnerável. Examine novamente a lista de exemplos da página 29. Aqueles são os desafios de estar vivo, de estar em um relacionamento, de ter um vínculo. Mesmo se resolvermos abrir mão dos relacionamentos e optarmos pelo isolamento como forma de proteção, ainda assim estaremos vivos e sujeitos à vulnerabilidade. Fazer as perguntas a seguir a si mesmo é bastante útil para quem se vê preso ao mito de que vulnerabilidade não é comigo. Se não souber responder, peça ajuda a alguém próximo. 1. O que eu faço quando me sinto emocionalmente exposto? 2. Como me comporto quando me sinto muito desconfortável e inseguro? 3. Estou disposto a correr riscos emocionais? Antes que eu começasse a trabalhar essas questões, minhas respostas eram: 1.
Tenho medo, raiva, assumo uma atitude crítica e controladora. Quero fazer as coisas de maneira perfeita, com precisão cirúrgica. 2. Fico com medo, com raiva, assumo uma atitude crítica e controladora. Fico perfeccionista, querendo fazer as coisas com precisão cirúrgica. 3. No trabalho, não me sinto nem um pouco disposta se há excesso de crítica, julgamentos, atribuição, atribuição de culpa e humilhação. Assumir riscos emocionais com as pessoas de quem eu gosto sempre esteve relacionado ao medo de que alguma coisa ruim pudesse acontecer. Quando fingimos que podemos evitar a vulnerabilidade, tomamos atitudes que são muitas vezes incompatíveis com quem nós realmente desejamos ser. Experimentar a vulnerabilidade não é uma escolha. A única escolha que temos é como vamos reagir quando formos confrontados com a incerteza, o risco e a exposição emocional. No capítulo 4, examinaremos os comportamentos conscientes e inconscientes que utilizamos para nos proteger quando acreditamos que a vulnerabilidade não tem nada a ver conosco. Mito 3. Vulnerabilidade é expor totalmente a minha vida. Uma linha de questionamento que ouço com frequência diz respeito à cultura do fim da privacidade. Pode haver vulnerabilidade em demasia? Não seria o caso de superexposição? Essas perguntas são inevitavelmente seguidas pelo exemplo do atual culto à celebridade. O que dizer quando certa atriz de cinema posta no Twitter sobre a tentativa de suicídio de seu marido? Ou quando rostos conhecidos da TV dividem com o resto do mundo detalhes íntimos de suas vidas e da vida de seus filhos? A vulnerabilidade se baseia na reciprocidade e requer confiança e limites. Não é superexposição, não é catarse, não é se desnudar indiscriminadamente. Vulnerabilidade tem a ver com compartilhar nossos sentimentos e nossas experiências com pessoas que conquistaram o direito de conhecê-los. Estar vulnerável e aberto passa pela reciprocidade e é uma parte integrante do processo de construção da confiança. Não podemos ter sempre garantias antes de compartilhar algo. Entretanto, não expomos nossa alma na primeira vez que encontramos alguém. Nunca nos aproximamos dizendo: Oi, meu nome é Brené e esta é a minha maior dificuldade. Isso não é vulnerabilidade. Pode ser desespero, carência afetiva ou necessidade de atenção, mas não é vulnerabilidade. Partilhar adequadamente com limites significa dividir sentimentos com pessoas com as quais temos um relacionamento e que querem fazer parte da nossa história. O resultado dessa vulnerabilidade mútua e respeitosa é um vínculo maior, mais confiança e mais envolvimento. A vulnerabilidade sem limites leva à falta de empatia, desconfiança e isolamento. De fato, como veremos no capítulo 4, a exposição total é uma forma de se proteger da verdadeira vulnerabilidade. Portanto, informação em excesso não é um caso de vulnerabilidade demasiada, mas de falência da vulnerabilidade, quando nos afastamos da sensação que ela provoca para usá-la apenas em situações de carência e necessidade de atenção ou para nos protegermos, perdão, ou para nos entregarmos aos comportamentos extremados que se tornaram lugar comum na sociedade de hoje. Para dissipar o mito de que a vulnerabilidade é compartilhar nossos segredos com o mundo, vamos examinar a questão da confiança. Quando falo sobre a importância de ficar vulnerável, aparecem sempre muitas questões sobre a necessidade de confiar nos outros. Como sei que posso confiar em alguém o bastante para ficar vulnerável? Só me mostrei vulnerável a alguém se estiver seguro
de que essa pessoa não me decepcionará. Só me mostrarei vulnerável a alguém se estiver seguro de que essa pessoa não me decepcionará. Como saber se alguém irá atrair minha confiança? Como desenvolver a confiança nas pessoas? Não existe teste de confiança nem luz verde para sinalizar que é seguro nos abrir. Os participantes da pesquisa que responderam a essas perguntas descreveram a confiança como um processo de construção lenta, por camadas, que vai acontecendo com o tempo. Em nossa família, nos referimos à confiança como o pote de bolinhas de gude. Minha filha Ellen esteve, ah, minha filha Ellen teve sua primeira experiência de traição no terceiro ano do ensino fundamental. Durante o recreio, ela contou para uma coleguinha de turma algo engraçado e levemente constrangedor que tinha acontecido com ela mais cedo naquele mesmo dia. Por volta do lanche da tarde, todas as garotas da turma já sabiam de seu segredo e estavam pegando no seu pé. Foi uma lição importante, mas dolorosa, porque até aquele momento ela nunca considerara a possibilidade de que alguém pudesse fazer tal coisa. Quando Ellen chegou em casa, ela caiu no choro e me disse que jamais tornaria a contar seus segredos para alguém. Estava muito magoada. Foi de cortar o coração. Para piorar as coisas, ela me disse que quando voltou para a sala, as colegas ainda estavam rindo dela com tamanha intensidade que a professora as separou e retirou algumas bolinhas de gude do pote que havia na sala. A professora de Ellen tinha um grande pote de vidro a que ela e as crianças se referiam como o pote de bolinha de gude. Ela mantinha uma caixa com bolinhas coloridas próxima ao pote. E sempre que a turma fazia boas escolhas coletivamente, ela lançava bolinhas de gude no pote. Porém, sempre que a turma quebrasse regras ou não prestasse atenção, a professora retirava algumas bolinhas. Quando e se as bolinhas enchessem o pote, os alunos seriam recompensados com uma festa. Por mais que eu quisesse dizer a Ellen, não divida seus segredos com essas garotas, assim elas nunca vão magoá-la de novo, deixei meus medos e minha raiva de lado e comecei a tentar descobrir como ter uma conversa franca com ela sobre confiança e relacionamentos. Enquanto procurava a maneira certa de traduzir minhas próprias experiências de confiança e o que aprendia sobre o assunto com a minha pesquisa de campo, pensei em como a metáfora do pote de bolinhas de gude seria perfeita. Sugeri a Ellen que pensasse sobre suas amizades como potes de bolinha de gude. Sempre que uma pessoa lhe oferecer apoio, for carinhosa com você, defendê-la ou agradar ou guardar o que você confiou a ela em particular, coloque uma bolinha de gude no pote. Se uma amiga ou amigo for cruel, desrespeitoso ou espalhar seus segredos, uma bolinha deverá ser retirada. Quando lhe perguntei se isso fazia sentido, ela acenou positivamente com a cabeça e disse entusiasmada: Eu tenho amigas que encheriam um pote de bolinha de gude. Então ela descreveu 4 amigas com quem sempre podia contar, que sabiam alguns de seus segredos e nunca os revelaram a ninguém, e que também havia compartilhado alguns com ela. São amigas que me chamam para sentar com elas, mesmo se forem convidadas para a casa das garotas mais populares do colégio. Foi um momento sublime para nós duas. Quando lhe perguntei como essas meninas se tornaram amigas tão confiáveis e dignas das bolinhas de gude, ela pensou por um instante e respondeu: Não tenho certeza. Como as suas amigas conquistaram as bolinhas de gude? Depois de pensarmos juntas por um tempo, chegamos a nossas conclusões. Algumas das respostas de Ellen foram: Elas guardaram meus segredos. Elas me contaram seus segredos. Elas se lembraram do meu aniversário. Elas sabem
que são a vovó e o vovô. Elas sabem quem são a vovó e o vovô. Elas sempre me incluem nas coisas divertidas. Elas sabem quando estou triste e me perguntam por quê. Quando falto à escola por estar doente, elas pedem às suas mães que telefonem para saber como estou. E as minhas? Exatamente as mesmas. Com exceção de que, para mim, vovó e vovô são minha mãe e meu padrasto. Quando minha mãe chega numa festinha, quando minha mãe chega numa festinha dos meus filhos, é uma grande alegria ouvir uma de minhas amigas dizer: Oi, Deane, que bom ver você. Eu sempre penso, ela se lembrou do nome da minha mãe. Ela se importa conosco. Confiança é colocar uma bolinha de gude de cada vez. O dilema do ovo e da galinha vem à tona quando pensamos sobre o investimento que as pessoas têm que fazer nos relacionamentos antes mesmo de o processo de construção da confiança começar. A professora não disse: Eu não vou comprar o pote e as bolinhas de gude antes de saber se a turma será capaz de fazer boas escolhas coletivamente. O pote estava lá desde o primeiro dia de aula. Na verdade, ao final do primeiro dia, ela já havia enchido o fundo dele com uma camada de bolinhas. As crianças não disseram à professora: Decidimos não fazer boas escolhas porque não acreditamos que você colocará bolinhas no pote. Elas trabalharam duro e abraçaram alegremente a ideia porque confiaram na professora. E vamos ficando por aqui em mais esse dia de leitura. E se você chegou até o final conosco e ainda não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva agora, deixe seu like e leia o comentário fixado. Se você não teve nenhuma percepção até aqui, ele irá te impulsionar a comentar algo. Eu sou Vanessa Luz, um beijo no seu coração e nos encontramos por aqui numa próxima leitura.